Olá, queridos, graça e paz, aqui é o pastor Paulinho de volta no canal Viver pela Palavra. Já quero pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, clica aqui embaixo para você se inscrever. Aí do lado, não sei se na direita ou na esquerda, tem um sininho para você clicar para ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal Ouvir pela Palavra. Também quero lembrar que nós estamos aí com um grupo de WhatsApp, colocando os professores, superintendentes, pastores, dirigentes de congregação, todos que trabalham com a Escola Bíblica Dominical e que lecionam na editora Betel, nas lições da editora Betel. Se você quiser fazer parte desse WhatsApp, deixe aqui nos comentários o teu nome e o teu número de WhatsApp que nós vamos te colocar com satisfação desse grupo, tá bom? Ali onde os professores colocam as seus estudos, compartilham os seus temas e tem sido muito interessante esse nosso grupo, tá bom? Também eu quero lembrar que se você quiser aí o PDF dessa aula, tá bom? É só deixar aqui teu e-mail nos comentários que nós vamos aí direcionar você para poder aí receber o PDF e o PowerPoint, que é a apresentação aqui dessa aula. Lembrando que nós estamos aqui criando um clube do canal. Se você quiser fazer parte do clube, você tem essa possibilidade, é só procurar aqui no nosso canal o ícone para você clicar, e você, com a contribuição aí por mês, você vai ter acesso a muito mais do que nós colocamos aqui nesse vídeo do canal Viver pela Palavra, tá bom? Nós vamos então hoje comentar aí a lição de número 7, que fala da confiança em tempo de aflição. Muito sugestivo esse tema para esses dias, porque nós estamos aí atravessando uma pandemia mundial, e eu acho que nada mais propício do que a gente poder falar acerca de confiar em Deus nesse tempo de aflição que tem aí atingido a muitas pessoas. Então esse é o tema da lição de hoje. Nós também queremos lembrar os irmãos que estamos oferecendo aqui no canal Ouvir pela Palavra o maior treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical do Brasil. Se você quiser conhecer o maior treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical do Brasil, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar, onde você vai poder saber como fazer parte desse treinamento que tem abençoado muitos professores, alunos e superintendentes da Escola Dominical no Brasil. Então, você vai poder melhorar aí a performance das suas aulas da Escola Bíblica Dominical. Vamos lá, vamos começar então aqui na nossa lição, aí, puxando já o que o nosso comentarista nos deixa de texto áureo, que é o Salmos de número 56, o verso 11, diz que em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo muito lindo, né? Este verso também aí uma afirmação de confiança, uma afirmação verbal. Então eu confio em Deus e eu não temo o que o homem pode me fazer. Isso é uma afirmação. Nós precisamos afirmar e reafirmar continuamente a nossa confiança em Deus. Mostrar para Deus que nós estamos inabaláveis, falar para Deus que nós estamos confiando exatamente naquilo que é o plano dele para as nossas vidas. Precisamos de tempo em tempo fazer isso. Fazer essa declaração, não somente essa declaração, mas também fazer essas afirmações e reafirmações acerca da nossa confiança do Senhor, dos planos dele, naquilo que ele tem para a nossa vida. Textual, o nosso comentarista diz que uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com ele, fundamentada na palavra de Deus. Obviamente, quanto mais experiência tivermos com Deus, mais confiança temos nele. Por quê? Porque a experiência leva ao conhecimento. Quando você tem experiência com Deus, você aumentou o seu conhecimento dele, ou seja, você passou a conhecer mais de Deus. Deus se revelou mais profundamente a você, Deus se revelou de maneira mais profunda à tua vida. E uma vez que você conhece bem o seu Deus, você está seguro de que nada pode te abalar e nada vai tirar a paz do teu coração em relação ao que ele tem proposto para a sua vida. Nós temos aí 3 pontos que são os objetivos da lição, que nós vamos trabalhar para alcançar, que é apresentar o contexto histórico de Salmos, de Salmo 56, observar aí os aspectos da oração de Davi que apresentou a Deus, e ensinar
que devemos ter plena confiança no Senhor. São os 3 objetivos claros aí da lição que nós devemos chegar quando encerrarmos a nossa aula. Eu não sei como é que está sendo a realidade aí na sua igreja, mas se você quiser usar esse vídeo para você passar aí para os seus alunos, tá, professor? Tá, superintendente? Tem liberdade. Eu quero poder também lecionar aí para o pessoal da sua igreja, da sua classe. Enfim, pode ter liberdade de usar aqui os nossos vídeos para isso. Porque muitas igrejas, né, estão aí sem a escola bíblica dominical nesse período do ajuntamento, mas a gente não pode perder o hábito de estudarmos a palavra do Senhor. Então, que possamos estudar domingo a domingo, né, as lições da escola dominical, que realmente esse trimestre veio lições maravilhosas, riquíssimas aí do conhecimento dos salmos, que é muito importante para nós. Então vamos ali, nós vamos entrar um pouco na questão do contexto histórico desse salmo, depois aqui da introdução. Vejamos bem que no contexto do Salmo 56, Davi expressa a situação complicada em que se encontrava. O medo em relação à circunstância que estava vivendo, marcada por ataques vorazes de seus inimigos, o levou a um profundo diálogo com Deus. Ele expressa ao Senhor sua esperança, sua súplica e seus medos. Embora fosse acostumado às batalhas, Davi estava fugindo de Saul. Né? Ele fugia porque Saul tentava matá-lo, né? Era o intento do seu coração. Nessa fuga ele foi para Gate, cidade natal de Golias. Ele estava cercado, seja pelas ações de Saul, seja pelos prováveis ataques dos filisteus, a fim de vingar a morte de Golias. Então esse é o contexto histórico aqui do Salmo 56, Davi fugindo de Saul, habitando em Gate. Gate tinha ali os parentes do Golias, e ele estava ali num território que tanto podia sofrer as ações de Saul, que era agora o seu inimigo declarado, como também dos filisteus pelaquela derrota, porque Davi matou o gigante Golias. Então, Davi se encontra num território de maior dificuldade. Eu não sei qual é o território da tua dificuldade, mas fato é que Davi está num campo difícil. Né? Davi está em um território difícil. Davi está numa situação complicada. Talvez não seja o seu caso, mas se for o teu caso, te console, porque Davi também passou por isso. Agora, o que acontece? Davi derrota o gigante e as mulheres de Israel, elas vêm até Saul cantando. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Está ali em 1 Samuel 18, 7. Então, quando ouve essa canção, o rei Saul, o seu coração impetrifica, né? Endurece o seu coração, ele fica nervoso, ele fica irado e, acima de tudo, ele passa a ter inveja de Davi por conta dessa história, dessas mulheres cantarem essas músicas acerca da realidade de guerra que Davi tinha. Então o espírito maligno apodera-se agora de Saul e ele passou a perseguir Davi. Você tem sido perseguido nas suas batalhas? Você tem sido perseguido nas suas lutas? Pois bem, isso é normal, é natural que surjam diante da nossa caminhada perseguições. E o que mais nos deixa, talvez assim, abatido é quando essas perseguições surgem dentro da nossa própria casa, da nossa própria família, daqueles que deveriam ser nossos irmãos, né, os nossos próximos. E isso sim, quando nos persegue, é a coisa mais triste. Está sendo perseguido? Fica firme, você vai vencer. Amém? Agora vamos ver as ações dos inimigos de Davi. Né? Então, Davi estava enfrentando diversos conflitos. Primeiro, Saul, tomado pela inveja, ele planeja sistematicamente matá-lo e, para escapar, ele foge ali para a parte de Gate, né? Onde nós já falamos que era um território, um lugar dos inimigos do povo de Deus, e ele queria que tivesse ali um lugar onde pudesse ter uma trégua. Esses inimigos do povo de Deus, eles eram incansáveis.
O Novo Testamento enfatiza as investidas das forças espirituais malignas que tentam destruir aqueles que estão em Cristo. Ou seja, a ênfase não é tanto quanto as pessoas, mas o espírito que influencia e usa as pessoas. Aí a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes você quer batalhar e lutar contra pessoas, né? Acha que é uma perseguição meramente humana, tu acha talvez que é uma perseguição apenas no campo ideológico, do pensamento, da competição, mas há talvez ali uma luta espiritual. E você, como servo de Deus, você não luta contra a carne e contra o sangue. Você luta contra a potestade, contra o inferno. O seu território de luta é um território espiritual, não é um território terreno. Então fica firme. Tem essa visão, porque senão talvez você perca a tua bênção. Quando você quer chamar a guerra para um território, para um domínio terreno, material, sendo que é uma luta espiritual. Então, nós somos sempre atacados pelos nossos adversários. E aí, uma guerra em glória, né? Essa guerra arquitetada por Saul contra Davi era em glória. Uma verdadeira caça à pulga, como bem escreve o próprio Davi, em 1 Samuel 24,14. Saul organiza todo o seu aparato e o seu exército, com mais de 3.000 soldados para matar Davi, que estava acompanhado apenas de 600 soldados. Então, nessa atitude reprovável de Saul, nós podemos inferir as nossas lutas, tá? Então, o que é inferir? Nós vamos aí medir as nossas lutas. Olha só, de que maneira? Vejamos. Nós enfrentamos conflitos por pequenos problemas, tornando esses problemas grandes, gastando tempo, recursos, a fim de provarmos as nossas razões. Entramos em discussões intermináveis nas redes sociais, em decorrência de assuntos irrisórios que não contribuem para o nosso caráter. Um simples olhar diferente pode instaurar uma guerra. Uma pequena canção pode instaurar uma ira. Aumentamos o tamanho dos gigantes, mas não valorizamos os cachos de uvas. Vemos problemas em tudo, mas não vemos o agir de Deus. E aqui eu quero chamar a tua atenção, porque se difere entre o que tem fé e o pessimista. O pessimista só vê derrota. O pessimista não consegue vislumbrar vitória e coisas boas em nada. Ele só vê perseguição, ele só vê batalha, ele só vê luta, ele só vê dificuldade, ele só vê perseguição. Então ele não consegue abrir os olhos para algo que é bom. Que tipo de crente você tem sido? Alguém que olha apenas as circunstâncias ou consegue olhar além das circunstâncias? Você consegue ver quais são os planos de Deus para a sua vida, o que Deus quer para você com tudo isso? Ou apenas você fica com os olhos fechados em cima daquilo que está diante de você, apenas assim? Pois bem, nós precisamos nos firmar no Senhor, na força dEle, no seu poder dEle, mas sabendo que é Ele que nos faz vencer as nossas batalhas, as nossas guerras. Então, pare de ser pessimista, de olhar de um ponto de vista negativo as coisas. Nem tudo que acontece é para a sua derrota, nem tudo que as pessoas fazem é perseguindo você. Você precisa ter esse tipo de ideia. Agora, nós vamos entrar aqui no segundo objetivo da lição, falando acerca da oração de Davi. Quais são os ingredientes da oração de Davi? O que Davi pede, né? O que consiste a oração de Davi? O primeiro ponto aqui, nós vamos ver que é o pedido de misericórdia. Davi pede a Deus que tenha misericórdia, pois pelejavam contra ele diariamente. A plena consciência do poder dos seus inimigos. O gigante agora era forte, voraz e persistente. A luta contra Golias e as feras enfrentadas no campo eram íntimas em relação à perseguição arquitetada por Saul e seu exército, e aos riscos encontrados quando se refugiou em Gate e esteve na presença de rei Aquis. Em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus, o qual também é chamado de Pai das Misericórdias. Misericórdia é uma das mais marcantes características de Deus presente na Bíblia. Junto ao trono da graça, nós alcançamos misericórdia. Então, o primeiro ingrediente da oração de Davi é clamar por misericórdia. Ele pede misericórdia para Deus. Senhor, eu preciso que tu olhes para mim, porque a batalha
que eu enfrento é grande. E o segundo ingrediente da oração de Davi, ele pede o quê? Que Deus leva, né, em conta o que? A sua peregrinação. Davi pede que Deus o socorra, né, pede socorro para Deus para escapar da morte. E ele, para que isso acontecesse, precisou percorrer um grande caminho. E essa peregrinação foi marcada por lágrimas. O salmista expressa que tem certeza de que Deus sabe da sua aflição e dificuldade, assim como de seu contínuo cuidado. Interessante essas expressões que nos trazem um contraste. Por exemplo, Deus põe no odre, né, e estão no teu livro. Indica não apenas o conhecimento de Deus, mas a sua atenção favorável. Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. Quando Jesus esteve presente na terra, não só enxergava, mas tinha compaixão pelo sentimento das pessoas. Então, Jesus foi o exemplo claro disso. Ele não só via o sofrimento, mas além de ver, ele sentia o sofrimento. Ele tinha capacidade de sentir o que as outras pessoas sentiam. E é isso que está acontecendo conosco. E o salmista Davi aqui, ele expressa isso. Deus, tu tens colocado no teu odre, né? Está guardado diante de ti, né? Está aí colocado no teu livro, tu anotaste o meu sofrimento. Então, que coisa boa quando a gente tem a certeza que tudo o que acontece conosco está sob o cuidado de Deus e sob a mão poderosa dele. Agora, ele pede a Deus o quê? Justiça. Davi indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. Davi estava enfrentando a situação em decorrência de ter exercido seu chamado. Davi não tinha praticado nenhum tipo de coisa errada, né? E agora ele não pratica qualquer ato para que seja o motivo da perseguição de Saul. Este, por sua vez, irou-se apenas por estar contaminado pela inveja. Nada justifica a fúria de Saul. Agora Davi pede a justiça de Deus. É preciso ter os textos que apresentam pedido de justiça nos Salmos, sem deixar de considerar o ensino e a orientação do Novo Testamento. Então, nós temos que contrastar o pedido de justiça dos Salmos com o que a palavra de Deus diz no Novo Testamento. Vejamos bem. Olha aqui. Derek Kidney afirma que o Novo Testamento, nas suas citações e ecos do Saltério a respeito desse tema, ou seja, de pedido de justiça, fala com menos severidade do que a sua fonte, e às vezes com mais, mas nunca com mero rancor pessoal. O Novo Testamento, portanto, longe de reduzir ao mínimo o papel do julgamento, aumenta a sua gradatividade ao mesmo tempo em que o remove da esfera da represália particular. Então, no Novo Testamento, o clamor de justiça não pode estar ligado a um rancor pessoal, né, no campo da batalha pessoal. O clamor de justiça tem que ser a justiça do campo do reino de Deus, porque o reino de Deus é justiça e paz, né? Então, a justiça que clamamos aos ecos do Novo Testamento é uma justiça ampla para todos. Agora, a justiça que o salmista está clamando ali é uma justiça no sentido particular. Então, os evangelhos não fazem coro de forma mais intensa em relação a esse pedido de justiça no intuito particular, mas sim no intuito coletivo. Ok? Ficou bem claro isso, né? Isso é importante a gente entender. Quero lembrar que o nosso canal oferece o maior treinamento de professor de escola bíblica dominical do Brasil, que vai melhorar aí a performance das suas aulas da escola dominical. Se você deseja fazer, está aí na descrição desse vídeo. Confiança em tempo de crise. É isso que veremos agora aqui nesse tópico da lição, terceiro e último tópico. Louvor à palavra de Deus. O salmista declara que que em Deus ele louvaria a sua palavra. O termo é sinônimo de gloriar-se na palavra do Senhor. Por mais difícil que fosse o seu momento que estava passando, ele sabia da fidelidade do Senhor no cumprimento das suas promessas. Então Davi estava vivendo um paradoxo. De um lado, as ameaças plenas dos seus inimigos para matá-lo, e do outro lado, aquelas promessas que Deus havia feito e aquela unção que estava sobre a sua cabeça, que ele seria rei de Israel. Então era preciso fazer uma escolha
a entregar-se à desesperança ou confiar na palavra de Deus. Então Davi prefere fazer o quê? Dar valor à palavra de Deus, ele prefere demonstrar, conhecer as promessas do Senhor e se apegar nessas promessas. Então, diante da sua adversidade, da sua dificuldade, você vai decidir o que você vai fazer. Ou você se desespera, arranca o cabelo da cabeça, ou você fica confiado no Senhor e promete para Ele que vai louvar, ou seja, gloriar na sua palavra, ou seja, o Senhor vai cumprir o que prometeu e eu vou louvar o seu nome por isso. Então, o medo não prevalece diante da confiança, né? O salmista declara que no dia em que eu te temer, hei de confiar em ti. No dia que eu temer. Então há um paradoxo de temor versus confianças. Há uma relação dinâmica entre o medo e a confiança. Sinto medo e por isso preciso reagir. Porém, de que forma? A reação poderia ser de Elias, esconder-se numa caverna. Poderia retroceder como fizeram os israelitas quando ouviram acerca dos gigantes que habitavam em Canaã. Porém, o salmista, ao deparar-se com essa situação, ele sobrepôs por meio da confiança em Deus. Então, eu tenho medo, eu tenho. Mas o que eu vou preferir? Vou preferir confiar no Senhor. Então, ele tem temor a Deus. Ele tem medo das circunstâncias, mas ele tem temor a Deus. E quem tem temor a Deus sabe que pode passar bem pelas circunstâncias. Fechando então a lição, que é a confiança que move a oração. É relevante o fato do salmista, mesmo com medo, orar. Primeiro, pede misericórdia para seguir, apresentar-se ao Senhor, a questão do louvor, fazendo menção à palavra de Deus. E tal construção da oração faz nos lembrar de Filipenses 4, 6 e 7. Paulo exorta para que não sermos dominados por demasia, inquietação, mas orar e suplicar com ações de graças. Notar que o salmista também menciona ações de graças. Que nossa confiança no Senhor nos mova à oração com gratidão, e assim desfrutaremos a paz de Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Então, a confiança em Deus, ela é tremenda, né? E ela move a oração de Davi. Davi ora, Deus expressa na sua oração a sua confiança. Permaneça confiando em tempo de crise, permaneça confiando nesse tempo de calamidade, de Covid, enfim, seja qual for a situação que a gente esteja enfrentando. A confiança é a bandeira que nós devemos levantar. E para concluir, que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios e prosseguirmos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida do seu povo. Lembrando que nós temos aí o maior treinamento de professores de Escola Bíblica Dominical do Brasil. Na descrição desse vídeo você pode clicar para saber como fazer parte e melhorar aí a performance das suas aulas da Escola Dominical. Por aqui vai ficando o Pastor Paulinho, deixando um grande beijo no seu coração. Você está vendo aqui, se você quiser me seguir na minha página, no Facebook, pr.paulomartins, facebook.com/martinspaulo, e no Instagram, www.instagram.com.br/PR Paulo Martins. Você me segue tanto no Instagram quanto no Facebook, tá bom? Forte abraço, fica aqui então o meu carinho e meu abraço para você, te aguardando aí na nossa próxima aula, na lição de número 8. Nós vamos estar aqui juntos, tá bom? Beijo no seu coração, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.